Boa tarde a todos. Eu sou a Lourdinha da Associação Espírita Lauro Machado e vamos então para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificada, que o faça agora, pois a gente já está iniciando o nosso plantão de oração. Peço também para que eleve o pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, aumentou da nossa casa Lauro Machado, aumentou do nosso trabalho plantão de oração, ao nosso mentor individual, para que nos auxilie e autorize a nós iniciarmos agora o plantão de oração. Como vocês sabem, a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente, onde a gente está estudando de forma sequenciada o livro Palavras de Vida Eterna, psicografada por Chico e ditada pelo Espírito de Emmanuel. E hoje a nossa lição é a lição de número 82, que tem como título Tua Obra. Vamos ver então o que essa lição nos ensina. Então diz assim: Tua obra, mas provê cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro. Paulo, ele escreveu isso aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 4. E aí continua assim: Ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio as tuas aptidões, e mesmo que as tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Tens, assim, a tua obra particular e intransferível na execução do plano universal de Deus. Não aspires, desse modo, a assumir de imediato as responsabilidades daqueles que se encontram expostos à multidão, a pretexto de desempenhares mandato especial ante a providência divina. A tarefa de que te incumbes nos últimos degraus ou no plano mais obscuro do lar é de suma importância nos desígnios do Senhor. A folha de papel que te sai das mãos pode ser aquela em que se grafarão palavras destinadas ao consolo de toda a comunidade e o menino que te obriga, apesar das noites de insônia, pode trazer consigo o trabalho de auxílio providencial a um povo inteiro. A fonte que proteges, em muitas ocasiões, será o alimento para milhares de criaturas, e a árvore que plantas dar-te-á, talvez amanhã, o remédio de que precises. Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Faze-o do melhor modo, recordando que, apesar da grandeza divina do nosso Divino Mestre, foi ele um dia na terra, humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor para os braços de pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar. Olha que lição maravilhosa. Então está falando da tua obra, o que você fez, o que você faz, né? Então, logo no início ali, quando Paulo escreve para Gálatas, né, ele fala que, né, mais promove cada um a sua obra, e assim terá a glória, né, só em si mesmo e não no outro. Por isso que
que Deus fala, a doutrina espírita explica que Deus, ele dá de acordo com as tuas obras, não é? Então, ninguém pode fazer pelo outro, né? A gente pode auxiliar, pode orientar, mas cada um tem o seu papel, cada um tem a sua, vamos dizer assim, missão. E a lição aqui, ela é bem clara. Paulo deixa isso bem claro ao Gálatas, né? E eu sempre comento, né? De acordo com os ensinamentos da doutrina, a gente fala. O trabalho, a maioria, todo, né? Todo ele, praticamente, ele é coletivo. Mas a evolução é individual. É individual por quê? Porque a cada um tem a sua obra. E como a lição aqui nos ensina, né? Que às vezes, né? A gente sente que está fazendo um trabalho que você não gosta, que não tem nada a ver com você, que você queria estar fazendo outro tipo de coisa. Mas às vezes foi aquilo que Deus te preparou. E todo e qualquer trabalho honesto é digno de evolução, de você crescer, de você aprender, de aperfeiçoar, né? Claro que às vezes a gente sente, mas eu queria estar fazendo aquilo, né? Mas como tudo na vida, a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender para depois você ter uma profissão, né? Como a gente fala hoje em dia, né? Que a gente estuda para ter uma profissão, né? Mas às vezes você não consegue encaixar naquela tua profissão que você tanto quer, você vai ter que fazer outro serviço, né? Como na lição fala, às vezes você se sinta que está num lugar impróprio, que aquela não é a sua aptidão, você queria estar fazendo outra coisa, mas tem que entender e a gente tem que lembrar a importância do serviço e lembrar, né, a lei do Senhor que Ele coloca onde a gente precisa, né, estar ali presente, ter aquela condição para que a gente possa produzir melhor e aprender com mais segurança para depois talvez a gente ir para onde a gente realmente tem aptidão, realmente, né? Porque a gente tem muitos casos aí da pessoa que se forma, né? Às vezes uma profissão belíssima e tudo, e não consegue exercer, né? Então vai fazendo outros serviços, né? Que às vezes, né, não lhe satisfaz, assim, não era aquilo, né, que a sua aptidão queria, né? Então, é como a lição fala aqui, né, que cada um tem a sua obra particular e que é intransferível, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Da melhor forma possível, porque tudo isso é um plano universal de Deus, né? Que a gente faça o melhor que a gente pode, né? Naquele trabalho, naquele lugar, para que a gente possa, né, aprimorar, aprender melhor, e responsabilidade, né? Então, e também ele fala muito aqui que a gente não queira assumir o lugar do outro, né? Como ele fala aqui, não aspire desse modo assumir de imediato a responsabilidade daquele que se encontra exposto à multidão ou que se encontra que você encontra subordinado a ele, né? Que cada profissão, cada lugar, você está ali porque você precisa estar ali presencialmente e aprender, né? Com mais segurança, como a lição fala, né? E a tarefa que cada um incumbe, né? Ela é, vamos dizer assim, ela é o passo à frente para a sua evolução. Qualquer tipo de trabalho que você esteja fazendo, mesmo que você não é a sua aptidão, não é o que você gostaria de estar fazendo, mas ele é uma oportunidade de evolução. Então você tem que fazer o melhor de si, até para que você galgue, né, como a gente falou, galgue, prossiga mais adiante, que você vai galgar mais para chegar lá na frente e fazer aquilo que você tanto almeja, né? Então, toda tarefa que nos incumbe, ela é uma oportunidade de crescimento e de evolução, desde que a gente faça, né, tudo no caminho reto do bem, né, tudo certinho, para que a gente possa evoluir. Por isso que a gente não deve,
como diz assim, posso falar assim, levar vantagem destruindo o outro para poder pegar no lugar do outro, não. Se você é uma faxineira, então você tem que fazer o melhor de si. Se você é um chefe, você tem que fazer o melhor de si, sem humilhar ninguém, sem se tripudiar em nada, fazer o melhor de si, né? Observando as leis de Deus, que as leis de Deus elas são imutáveis, né? E como nós estamos aqui para evoluir, então tudo que a gente vai aprender, né? A gente tem que colocar amor em tudo. Tem que colocar amor em tudo, tem que colocar discernimento, responsabilidade, né? Gratidão, né? O que mais eu posso falar? Gratidão. E a gente tem que fazer o correto, né? Sem colocar ninguém em situação vexatória, né? Que a gente sabe que hoje, como hoje já tem mais muitos serviços assim, autônomos, mas antigamente não, eram muito subordinados. E muito, né? Como a gente falava na época, né? Querendo mostrar serviço, às vezes se tripudiava em cima de outros subalternos. Então não é assim, a gente tem que fazer o correto, né? Para que a gente possa evoluir e todos ali que estão ao nosso redor ou sob nosso comando também, tudo dentro do caminho reto do bem, de acordo com as leis de Deus. Porque tudo que a gente faz para o outro, a gente vai receber de volta em dobro, não é? E aqui, como a gente sabe que o trabalho, a gente sempre fala, o trabalho é coletivo, mas a evolução é individual, né? E Deus, ele vê a intenção, porque todos nós precisamos progredir, todos nós precisamos evoluir. É por isso que nós estamos aqui nesse planeta de prova e expiação. E toda profissão digna, que vai prover o seu sustento, que você, né, vai ter o seu sustento através disso, você tem que exercer com amor e com carinho, mesmo que você não esteja contente com aquela profissão, mas é aquela que está ao seu alcance, aquela que, como falou aqui na lição, né, que é para a gente lembrar de que a lei do Senhor te coloca presencialmente na condição em que você precisa produzir melhor e aprender com mais segurança. Então a gente tem que fazer tudo com amor. E não é fazer de qualquer jeito, né? Porque cada um tem a sua obra, né? Particular e intransferível. A gente não pode fazer pelo outro. A gente não pode evoluir pelo outro. O que a gente pode é auxiliar, orientar, mas ele tem a obrigação dele e ele tem que fazer aquilo, né? E como a sua profissão vai te trazer o seu sustento, você vai ser remunerado, a doutrina também deixa bem clara. Assim como você recebe para isso, você também tem que trabalhar, dar o seu melhor. Que o seu patrão também, ele tem que também fazer as coisas para isso, não é? Então, assim como ele vai te pagar pelo serviço feito, você também tem a obrigação de fazer o serviço da melhor forma possível, né? Para que você possa evoluir e, como falou aqui, ter mais segurança, aprender mais, ter mais experiência, que a gente fala experiência, né? Porque cada tarefa que a gente se incumbe de fazer, né, é um degrau para a nossa evolução, né? Até mesmo aquela do nosso próprio lar, né? Que antigamente que era mais assim, definido. A mulher era para fazer o serviço de casa e o homem para trabalhar fora. Agora, hoje não. Hoje os dois trabalham fora. Então, quer dizer, as atividades do lar também se tornou para os dois. A obrigação com os filhos sempre foi para os dois, mas como antigamente a mulher tinha que ficar em casa, então jogava-se tudo nas costas da mulher, né? Contanto que antigamente até se falava que, por exemplo, quando um filho seguia caminhos errados, falava que a culpa era da mulher, porque que a mulher ficava em casa e o homem saía para trabalhar, mas graças a Deus essas mentalidades já mudaram, porque mesmo naquela época o povo tinha que discernir. A mulher fica em casa, mas ela não fica dormindo, ela fica fazendo as coisas, né? Assim como o homem sai para trabalhar, ele fica longe, né? Então os dois são responsáveis pela educação dos filhos. Agora, hoje os dois têm que sair para trabalhar. Então, as tarefas também do lar se tornou também responsabilidade dos dois, né? E qualquer tarefa também é uma oportunidade de evolução,
né? Como ele fala aqui, no plano mais obscuro do lar, é de suma importância os desígnios que o Senhor colocou para você, que você também assuma aquilo lá, né? Então, tudo que você faz, né? Até ele falou ali do exemplo aqui da folha de papel, né? Que dali pode sair das suas mãos, né? Umas palavras grafadas para auxiliar a todos. Então, é de muita responsabilidade cada serviço. Por menor que ele seja, por mais que você ache isso é insignificante, não é. Ele tem o seu valor, como que fala, o seu valor dentro da sociedade. Ele pode sim auxiliar a muitos, né? Então, ele fala aqui na lição, né? A tua obra. Então, a tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu a realizar. Então, você tem que fazer o melhor que você possa, com amor, porque isso vai, né, fazer com que você evolua. Deus e Jesus quer que você evolua no caminho reto do bem da melhor maneira possível, não é? Porque nós temos o nosso modelo e guia, que é o nosso Mestre Jesus, que ele passou aqui na Terra, né? Ele passou aqui na Terra, viveu como nós, né? Como humilde criança, né? Constituindo a obra de abnegação com amor, e ele fez tudo com amor, ele ensinou tudo para nós, né? Então, a gente tem que entender isso, por isso que também a doutrina nos esclarece, então, também está na maioria das que Deus vai dar de acordo com a tua obra, né? Como é que se reconhece um cristão? De acordo, né, com a sua obra, né? Então, é isso que a gente tem que entender aqui nessa lição que fala sobre a tua obra. Cada um vai fazer a sua própria obra e aí terá glória para você mesmo, não para o outro. Eu não posso fazer para o outro. Eu posso auxiliar, eu posso orientar. Até mesmo, eu costumo sempre falar que geralmente o povo, mas eu quero ajuda. Tudo bem, você pode ajudar, mas você não pode fazer por outro. Porque cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem a sua missão para cumprir aqui. E ninguém pode cumprir para o outro. Ninguém vai passar para o outro o que ele precisa passar. Para aprender, para aprimorar, né, para agir com mais segurança, né, para produzir, né? Então, como eu falei no início, ninguém está aqui no planeta Terra porque caiu de paraquedas, não. A gente veio aqui com um propósito, evolução, né? E para a gente evoluir, a gente tem que estar no meio de outras pessoas, né? Passar por determinadas experiências, determinadas dificuldades. E eu costumo explicar assim que, né, aqui no planeta Terra, a gente está mais exposto às tribulações de todos os níveis. E aí você vai ver se você realmente entendeu os ensinamentos de Jesus, se você está fazendo sim a sua construção, a sua evolução, para não sucumbir, porque a gente sabe que no nosso processo reencarnatório, a gente vem aqui, né, e a gente faz as nossas promessas. Não, eu posso passar por determinadas provações que eu vou me sair bem, né? Mas como Deus, nosso Pai, Ele nos dá o véu do esquecimento, para que não atrapalhe a nossa vivência aqui nessa outra oportunidade, muito sucumbe. Sucumbe porque acha que, né, que não entendeu ainda direito as leis de Deus, né? Muitos ainda não acreditam que somos espíritos imortais, que nós estamos aqui de passagem, que a verdadeira vida não é aqui. E muitos ainda não acreditam, né? Muitos ainda estão esperando o Messias voltar. Então, essa lição ela veio bem explicar para nós, né? Que Deus, Jesus mesmo falou, que Deus vai dar a cada um de acordo com as suas obras, né? Então a gente tem que entender isso. E é isso que eu entendi dessa lição. E agora então vamos à prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade,
pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao guia, ao órfão ao pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Nessa mesma sintonia, vamos pedindo a fluidificação das águas. Vamos pedindo à equipe de fluidificação das águas que, com a ajuda do Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós, para os males físicos e os males do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos pedindo então a vibração para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo para a caixinha azul dos pedidos de preces e tratamento para os encarnados. E eu peço para a minha listinha, que a espiritualidade já até conhece os nomes da minha listinha. E eu peço também para a Rita de Cássia, peço também para o seu Antônio Reina e também para o seu Márcio, para que todos fiquem firmes na fé e consigam auxiliar no seu próprio tratamento. Peço também para o caderno dos desencarnados, pedindo também para todos aqueles que estão deixando o planeta Terra, seja nessa situação que a gente está vendo que o país está passando, para que eles possam ser recebidos com todo amor e carinho e que tenham um despertar tranquilo e aceita essa nova situação para continuar a sua evolução agora no plano espiritual. Peço também para a higienização no lar de todos os tratamentos da nossa casa. Peço também para o caderno dos dependentes químicos, que eles possam conseguir sair desse vício. Peço também a todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais. Peço também para toda a sintonia dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos que estão fazendo agora junto conosco. Que todos sejam iluminados e fiquem firmes na fé para auxiliar nos seus próprios tratamentos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos então agradecer à espiritualidade amiga e benfeitora todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo onde quer que estejamos, seja na rua, seja no lar, seja no trabalho. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. E pedimos também para todos que estão nos seus leitos de dores, para que recebam também onde quer que esteja. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu peço a todos que vamos agradecer junto comigo a espiritualidade amiga e benfeitora, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente encerra mais um